Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admar Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, eu estou lendo a Bíblia. E no final deixa o seu gostei, o seu comentário que pode ser um amém. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve no canal para dar aquela força. Que Deus abençoe. Atos 21. Paulo continua a sua viagem. Depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E quando avistávamos Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, demoramo-nos ali 7 dias, e pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com as suas mulheres e filhos. Na praia, oramos ajoelhados. Então, nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Concluída a nossa viagem, de Tiro, chegamos a Ptolemaida e depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Agabó desceu da Judéia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: O Espírito Santo diz: Assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que fazeis chorando e entristecendo-me o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como se não se deixasse demover, desistimos e dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, fizemos os preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia foram também conosco e nos levaram até Minasson, natural de Chipre, discípulo de longa data com quem iríamos nos hospedar. Paulo chega a Jerusalém. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros compareceram. E, tendo-os cumprimentado, relatou-lhes, uma a uma, as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem vês, irmão. Quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegastes. Faze, pois, o que te dissemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leva esses homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia, já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando o parecer de que abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria a oferta a favor de cada um deles. Paulo
é arrastado do templo. Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram no templo. Provocaram todo o povo e o agarraram, gritando: Homens israelitas, ajudai! Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Ainda mais, ele trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar. Pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. E logo as portas se fecharam. Salvo da fúria do povo, Paulo é levado à fortaleza. Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava toda em polvorosa. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles, e quando viram o comandante e os soldados, eles pararam de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado por 2 correntes. 2 perguntou quem era ele e o que havia feito, e na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Sem poder saber a verdade por causa do tumulto, ele mandou que ele fosse conduzido à fortaleza. E quando chegaram às escadas, ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo o seguia gritando: Mata-o! Então, quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: Tenho permissão para te pedir alguma coisa? E ele respondeu: Sabes a língua grega? Por acaso não és o egípcio que, algum tempo atrás, provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Mas Paulo lhe disse: Sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia. Eu peço-te que me permitas falar ao povo. E o comandante lhe deu permissão. Então Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão, e quando houve silêncio total, falou na língua dos hebreus. Atos 22. Paulo apresenta seu discurso de defesa. Irmãos e pais, ouve a minha defesa, que agora faço perante vós. Quando ouviram que lhes falava na língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio. E ele prosseguiu: Sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós nos dias de hoje. Persegui este caminho até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres, e o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso. Assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Deles também recebi cartas para os irmãos e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem para que fossem castigados. Quando, porém, estava a caminho, já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? Ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisas fazer. Como eu não enxergava nada por causa do esplendor da luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos que me acompanhavam. Um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, pondo-se de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, volta a ver. Naquela mesma hora, eu o vi. Então ele disse: O Deus de nossos pais te designou de antemão para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca.
pois será sua testemunha do que tem visto e ouvido para todos os homens. Agora, por que te demoras? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Quando voltei para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, eu tive uma visão e vi aquele que me dizia: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a respeito de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu colocava na prisão os que criam em ti e os espancava nas sinagogas. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, aprovando a sua morte e segurando as capas dos que o matavam. E ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Eles os escutaram até esta palavra, mas então levantaram a voz, dizendo: tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Enquanto gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. Então o comandante mandou que Paulo fosse levado para a fortaleza, ordenando que fosse interrogado sobre chicotadas para saber a razão de gritarem assim contra ele. Quando já o haviam amarrado, preparando-se para chicoteá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: é permitido chicotear um cidadão romano sem ele ter sido condenado? Ouvindo isso, o centurião foi até o comandante e o avisou, dizendo: o que estás fazendo? Este homem é cidadão romano. Então o comandante veio e lhe perguntou: dize-me, tu és cidadão romano? E ele respondeu: sou. Disse o comandante: eu paguei uma grande soma em dinheiro para adquirir esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou por direito de nascimento. Então, aqueles que estavam para interrogá-lo recuaram de imediato, até mesmo o comandante, quando soube que Paulo era cidadão romano. Ficou com medo, pois o havia amarrado. Paulo perante o sinédrio. E no dia seguinte, querendo saber ao certo qual era a acusação dos judeus, o comandante soltou Paulo e mandou que os principais sacerdotes de todo o sinédrio se reunissem. E trazendo Paulo, apresentou diante deles. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.